E aí pessoal, tudo na boa? Quarta-feira, tempinho romântico, né? Nublado, bom pra não fazer nada, bom pra tudo. E hoje nós estamos aí numa quarta-feira de crescimento espiritual. Nós vamos dar uma palavra importante para você, Mateus 10, 22. Se você quer pegar aí, essa palavra fala sobre perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra curta, né? Só isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você ver, as pessoas, elas têm um probleminha chamado flutuação, né? Ela vai, fica bem, cai, começa a ser atacada por um monte de ideias, pessoas, doutrinas e etc, etc. Aí ela fica sem direção, cai em algumas coisas e para. Ou não para, mas vai para o lugar errado, né? Então a perseverança é um negócio muito interessante. Então precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para vencermos as aflições e as tentações diárias. Você tem que entender, todo dia, como eu falei, as lutas são constantes, mas são espirituais, né? Deus nos dá força e ânimo. Mas se você estiver ligado na palavra e espírito, entenda isso. Então você fala assim, não, mas não entendi, pastor, por que isso? Se você é uma pessoa que simplesmente tem uma fé no vazio, é nécio que fala a palavra. Então, quando você está ligado na palavra e ligado em espírito, quer dizer, testificando a tua vontade com a vontade de Deus, né? E está lá na palavra, então Deus nos mostra que nós estamos andando certo. E aí os resultados começam a acontecer, ele mostra. E a gente fica animado e vai e não para mais, né? Então a gente precisa buscar uma coisa muito importante que é a proximidade de Deus para que a gente se fortaleça. Como que a gente busca? Obedecendo, estando junto, né? Então nossa natureza caída nos corrompe pelos sentimentos, né? O nosso entendimento, o coração que nos engana. Então ele nos traz necessidades que não existem. Já reparou? Tem pessoa que fala assim, eu só vou ser feliz se tiver o cabelo liso. Eu só sou feliz se eu engordar 10 quilos, se eu emagrecer 5, se eu tiver um carro X, se eu fizer uma casa Y, se eu conseguir comprar isso, aquilo e etc, etc, se eu tenho aquela roupa. Então tem pessoa que condiciona isso, então o foco dele é outro. E isso que a nossa natureza chama de pecaminosa, né? Você fala, mas isso não é tão ruim. Não, isso é o pior, porque a pessoa tira o foco da felicidade para essas coisas e cada um coloca de um jeito, né? Então, mas nós não podemos acreditar que no que vemos ou sentimos superficialmente, né? Então a gente não pode mostrar fraco diante das adversidades. Nós não podemos nos mostrar fracos diante da adversidade porque Satanás fica de olho ao derredor, vendo onde é o nosso ponto fraco, e aí ele, quando a gente se vê desanimado, pronuncia coisas relacionadas ao que nos afeta, Satanás pega isso como alimento e aí ele vai atacar exatamente nesse ângulo. Então temos Deus por nosso auxílio. Então a gente precisa clamar, buscar esse ânimo que vem do Senhor. Como que a gente faz isso? Ficando na palavra, obedecendo e chamando o Senhor. Quero saber mais, quero mais direção e me ajuda, e é assim que funciona. Então esse ânimo não está no mundo, nem pode se comprar junto aos homens. Esse ânimo está junto a Cristo mesmo, né? Então, mas ele vem através do temor, da fé, da obediência, com a confiança no resultado, né? Então assim, você obedece com a confiança no resultado. Você tem um resultado, tua fé cresce, que é essa certeza, essa convicção. Então buscando a Deus com o coração quebrantado, vivendo junto com os irmãos que são cheios do Espírito Santo, que dominam bem a palavra de Deus, não pessoa que é soberba na palavra, que acha que
que sabe tudo e pode quebrar a Bíblia porque ele acha que sabe demais. Isso não tem nada e tal, o que é que tem, né, que a gente fala, né? Sem fé, que é essa obediência cega, com confiança, é impossível agradar a Deus, porque a gente está duvidando, né? Jesus nos alerta para não sermos nécios, né? Ao que ele fala em Lucas 24, 25. Lucas 24, verso 25. E ele lhes disse, os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O que os profetas disseram? Eis que te digo? Não. Olha, façam isso, façam aquilo, é direção, tá? Deus é Deus dos vivos, aquele que anda com ele, vive nele e é abençoado nele. Então a gente precisa levantar do meio dos mortos para Cristo nos iluminar. Está entendendo? Então por isso diz na Bíblia aqui, vai em Efésios 5, 14 e até 16. Ele fala assim, por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esclarecerá, exatamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então não é para perder tempo, certo? Deus quer nos abençoar, mover o mundo a nosso favor, mas a gente precisa ter a certeza absoluta que Deus está conosco. Está entendendo? Se a gente está na linha, está no caminho correto, não na suposição. Então a gente tem que estar constantemente nos exames da palavra, né? E aí ele vai mover o impossível. Se a gente sempre está examinando se a gente está na palavra. Não fala assim, essa parte da palavra eu não quero. Eu sei que aqui está falando isso, eu já peguei pessoa que fala assim, eu sei que a Bíblia me condena em tal coisa, mas eu acho que para mim não tem problema, né? Esquece que fala assim, se isso escandaliza o teu irmão, se teu olho escandaliza o teu irmão, não é você, corta o teu olho. Então se alguma atitude tua pode escandalizar algum irmão, para imediatamente. Então nós não podemos viver como a onda do mar, né? Vai de um lado para o outro. Então teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Onde está isso? Provérbios 23, 17. Vou ler de novo. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Lê Efésios 5, 8 a 11. Olha que palavra maravilhosa. Fala assim, porque no outro tempo erais trevas, quer dizer, vocês eram trevas, mas agora nós éramos trevas, né? Mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não vai aprovar o que talvez não agrade um pouco ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. O que é isso? Tem uma pontinha de obra da treva aí que pode te levar a uma queda. Pode te levar. Você pode perder o controle. Então, não comuniqueis com essas obras, mas antes condenai-as. Tá bom? Efésios 5, 8 a 11. Então, sentimento, a gente se engana sempre, né? Uma hora acredita, na outra não. Essas incertezas, né? Essas incertezas não nos ligam a Deus. Pelo contrário, nos afastam. Nós ficamos toda hora saindo do caminho. Tá entendendo? Leia aí Provérbios 23, no verso 19 em diante aí. Olha o que fala aqui. Provérbios 23, tá? 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Quer dizer, olha o que ele fala aqui.
interpreta: ouve tu, filho meu, seja inteligente, não seja burro. É o que ele fala. Dirige no caminho o teu coração, quer dizer, pega teus sentimentos e coloca sempre na palavra, tá? Dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Olha o churrasqueiro aí. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Então, o que isso quer dizer? Não estou falando que não pode fazer churrasco, não, sabe? Estou falando que não viva disso. Não viva dos prazeres. Porque uma pessoa. Você reparou que toda pessoa que começa a ter uma prosperidade, ele começa a ficar redondinho? Então já entendeu, né? Ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não as vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegram-se teu pai e tua mãe, regozijem-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Palavra profunda, né? Provérbios 23, 19 a 26. Então, o que nos liga com Deus é uma certeza absoluta que nós estamos no caminho, fazendo o correto, e aí Ele vive em nós e vai mover ao nosso favor. Que legal, hein? Como é que é isso? Deus, ele esquadrinha nossos pensamentos. Então, se nossa certeza está nele, já sem dúvida, né? Ele move o milagre a nosso favor, sabia? É com o coração juntamente com a mente que se crê. Não é um negócio... a fé sem obras é morta. Quer dizer, se você só acredita, mas não obedece, é morto, entendeu? É complicado. Então, se confessarmos com a nossa boca, a nossa vida, e crer que tudo que Ele nos ensina é verdadeiro, e seguirmos, né, com a mente e nosso coração, quer dizer, isso, nós precisamos ter um gosto, querer, né? Isso a gente tem que desenvolver. Então nós estamos ligados com Deus. Não adianta fazer forçado, a gente faz forçado para entender. E depois tem que entender, quando a gente entende, a gente começa a gostar. Ele move o sobrenatural a nosso favor depois disso. Você tem que entender, sabe que é mover o mundo por tua causa? Então as fornalhas da vida aí, né? Não pode deixar dúvidas em Deus, cara. Não pode. Nem as covas dos leões que a gente passa, né? Nem a força que foi preparada lá por Ramã contra Mardoqueu, né? Então podem tirar nossa certeza de crer, obedecer e servir. Então, cultuar a Deus a todo tempo é quando a gente está sobre o poder dele, sobre a ordem dele, né? Então Deus move o impossível, crê, Ele move o impossível. Se está precisando do impossível, Deus faz. Busca Deus de todo o coração, Ele quer sua certeza nele. Então você pode clamar assim, né? Fala assim: ó Deus, galardoador, que presenteia com suas misericórdias e supre as nossas necessidades. Você pode falar isso. Nos cura e nos livra das investidas do mal. Em Ti, ó Senhor, somos eternos, e sua força e de sua alegria. Louve e adore o Senhor em todo o tempo e seja abençoado para todos sempre. Agora, para fechar, Efésios 5, verso 1. Que você vai ter que abrir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pesado, né? Cristo ficou dependente das coisas da terra para ser feliz. Ele precisava de um carro, de um status, de uma roupa, de um tênis, de um vinho, de uma casa. Sei lá, ele precisava disso? Não. Ele tinha tudo isso. Ele poderia ter, mas se faz falta e é necessidade, está complicada a coisa.
Nós temos que viver da melhor forma, sem ter ligaduras com nada, sem estar preso com nada, só em Deus. Então, ser depois imitadores de Deus como Cristo foi, como filhos amados, como filhos amados. Efésios 5:1. Medita nessa palavra e seja completo. Confia no Senhor que Ele vai mover o mundo a teu favor. Milagres acontecem. Deus abençoe e te guarde. Boa semana. Sexta-feira temos oração online ainda. Não sei se vai voltar, acho que só online. Mas fica na paz. Deus abençoe.